quando eu tava trabalhando num restaurante numa época, e aí eu conheci outra bruxa. Que, na verdade, eu já tinha estudado junto com ela e a gente se encontrou... Caraca, no restaurante. E a gente se encontrou trabalhando num restaurante lá perto do Oscar Freire. E... por eu ter conhecido essa outra bruxa e ter começado a conversar com ela, e a gente começou... Né, ela era da Wicca, ainda, da Wicca. A gente começou a conversar e eu comecei a perceber que eu não precisava fazer aquilo sozinha. Que eu podia trocar aquilo com alguém, né? Então a gente começou a conversar mais sobre isso e tal, e isso começou a me abrir um pouquinho mais. Depois disso, eu saí desse restaurante, né? Depois de um tempo, o tempo foi passando. E lá, né, pra meados de 2021, já tava na pandemia. Fiquei um tempinho ali sem trabalhar. E eu comecei a, na internet, ver muitos vídeos, né, no TikTok, no Instagram, de bruxas. E a comunidade crescendo muito na internet. Uhum. E eu vi que muitas pessoas tinham muitas dúvidas sobre como começar, sobre o que era a bruxaria. Então, num dia, assim, à tarde, de tédio, eu postei um vídeo. E aí, postei esse vídeo, eu falei, não vai dar nada, mas deu. Do primeiro vídeo já bombou lá. Uhum. E eu falei, nossa, que interessante, vou continuar postando. Quando eu vi, eu já tava, assim, eu já tinha aberto uma loja mística. Pra vender, assim, minhas magiazinhas, olhinhos de erva, velhinhas e tal, coisinhas assim. Pequenas coisinhas, né, pra ajudar as pessoas no dia a dia, de uma forma energética. E fui levando. Eu também gostava de tarô, eu sempre lia tarô pra mim. Aprendi. Muito do tarô eu fui aprendendo sozinha. E, assim, eu me apaixonei completamente pelo tarô também. O tarô tradicional mesmo, você disse? O tarô de Waite. Não, esse aqui é baralho cigano. Não, o tarô de Waite que eu leio. Comecei, assim, a ler para umas pessoas próximas, eu lia muito para mim, e também muito como forma de autoconhecimento, de terapia pessoal, né, de uma forma terapêutica. Então, comecei a incluir aquilo também, eu comecei a ter essa paixão por levar isso para as pessoas. Eu comecei a me encontrar muito nisso. Antes eu que era uma pessoa que tinha esse mundo completamente fechado, foi o meu ponto de conexão, assim, com o mundo, sabe? Uhum. Foi aí que eu comecei. Eu lembro de às vezes, assim, de episódios que foram chave na minha vida, né? E eu tô repassando eles. Eu lembro de uma vez que eu tava no metrô, na estação, e eu passei por uma mulher, e aí ela veio atrás de mim e falou, você é bruxa, né? Eu falei, sou, e assim, a gente sentiu uma outra, viu, né, os pingentes. E aí nós começamos a conversar, e foi um momento que eu tava um pouco perdida, assim, na minha vida também, um momento de mudança, sabe? E aí nós conversamos, e aí ela foi falando sobre como eu tinha energia de cura, só que eu precisava me curar primeiro, enfim. E, assim, eu senti muito aquele momento. Por conta dela, eu comecei a participar de rituais coletivos. Então, ir em rituais e conversar com as pessoas. E o mundo da bruxaria foi se abrindo muito pra mim. Nessa questão de comunidade, nessa questão de realmente entender, aprender com outras pessoas, poder passar isso pra outras pessoas. E, né, depois desse ponto, eu me mergulhei, assim, em um momento de cura, que foi onde eu comecei a realmente me encontrar, e eu me encontrei muito em usar o tarô de uma forma terapêutica para ajudar as pessoas a encontrarem a autoestima, o autoconhecimento, a evolução pessoal. Comecei também, né, a dar essa forma de mentoria para as pessoas de como ter a bruxaria como filosofia de vida mesmo. Porque muito do que você encontra na internet hoje é ritual pronto, magia pronta, você só paga e tá. Tais cores e nem a questão de alguém fazer uma magia para você, mas eu quero ser uma bruxa porque então eu quero ser uma bruxa porque eu quero fazer feitiço, então eu tenho que aprender que tal cor de vela é tal cor e tal fase da lua é para tal coisa, e eu vou fazer meu ritual. Mas não é isso. É muito mais complexo do que... A bruxaria não é isso. A bruxaria é uma filosofia de vida.
porque tem todo isso por trás, né? Então... Primeiro ponto. Por que você não sentiu conexão com a Wicca? Porque eu não senti conexão com a Wicca? Olha, eu não tenho preconceito nenhum com a Wicca, eu não tenho nada contra a Wicca, Não, sim. né, nesse sentido. Mas, pra mim, eu percebo que a Wicca é muito uma forma de você trazer as visões do cristianismo pra bruxaria. Por exemplo? Eu até entendo, por exemplo, a lei de 3, né? Que você faz uma coisa, você recebe isso 3 vezes pra você. Então, se você fazer o mal, você vai receber 3 vezes o mal, então tem que ser o bem. A questão do deus e da deusa, né? Todas essas regras da Wicca, pra mim, não funcionam, porque é muito uma religião, né? A Wicca é uma religião. Então, eu prefiro uma forma mais livre de bruxaria, no sentido de filosofia de vida mesmo. Mais livre mesmo, não tem outra palavra que define. Outra coisa, só pra não me perder aqui, você falou que teve um caso da sua mãe com um espírito obsessor. Sim. Né, que era um ancestral aí. Sim. Não sei se você pode comentar sobre o caso, mas esse ancestral era o quê? Era um ancestral que ela já conhecia? Não era um ancestral. Sanguíneo, eu posso comentar sobre o caso? Pode, então? Posso. O que aconteceu, né? Eu não vou entrar muito na história dela, porque é uma história dela, não é minha. Mas... Eu quero saber sobre o obsessor. Sim. A minha mãe teve um casamento, inclusive ela foi mãe adolescente do meu irmão. Tá. E o pai do meu irmão morreu. Foi todo um caso aí, mas, né, resumindo, depois que ele morreu, ele começou a virar um obsessor em cima da minha mãe. Quiumba. Sim. Ele teve muitos problemas entre eles dois na vida. A forma também que ele morreu foi bem bruta, né? Tá. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes porque essa história não é minha. Já passa direto daí pra não perguntar o que é bruta. Vai, senão você vai me instigar. Exato, é melhor... essa é uma história da minha mãe e do meu irmão. Minha Tourette aqui fica com... Mas assim, quando, né, durante esse tempo que a gente foi frequentar o centro espírita, porque minha mãe, assim, nada dava certo, né, ela sentia toda essa energia pesada, enfim, tudo aquilo. Foi logo depois da morte dele começou isso? Ou demorou um tempinho? Eu não sei porque eu não tinha nascido ainda. Ah, tá. E como eu era pequena, de toda essa história, eu fui realmente acompanhando na parte da cura, sabe? Então, assim, eu sei toda a história de vida, enfim. Inclusive, uma coisa que sempre me marcou muito é o livro Ninguém é de Ninguém, que ajudou muito minha mãe nessa época. Então, esse livro deve falar muito sobre a história que eles passaram. Mas, enfim, depois desse tempo, né, que minha mãe fez todo um processo no centro espírita e tal, o espírito do pai do meu irmão aceitou cura, né? Aceitou trabalhar na cura dele. E aí, o que foi muito interessante nisso é que em 2022, né, muitos anos depois que isso passou, ele tinha, né, aceitado, tinha ido lá pra cura dele. Então ela passou um rolê sendo obsidiada. Sim. Foi um bom tempo. Caramba. Depois, em 2022, eu até tenho adendos sobre isso, mas em 2022 eu comecei depois que eu comecei aquele processo de cura, né, sobre algumas questões minhas, eu comecei a trabalhar muito mais a questão de habilidades psíquicas em mim. E nesse período, teve um dia que tinha ido dormir, né, no meio da noite. É uma questão, assim, de eu acordar, só que eu tava ainda dormindo, né, e aí eu acordei e eu vi a figura de um homem na minha frente, que eu nunca tinha visto. Vi uma figura de um homem na minha frente, não senti uma energia maligna, mas ele me falou oi, assim, tipo... Sim. E eu gritei, né? Porque a primeira vez que aquilo tava acontecendo, eu fiquei com muito medo, mas eu senti que era uma presença que não tava ali pra me machucar, era uma presença, não digo positiva, mas ele tava querendo passar uma mensagem. Olhei pro lado, assim, eu vi um monte de mariposa no sonho. Enfim,
acordei com aquela dor de cabeça, com uma sensação muito esquisita, liguei pra minha mãe, né? Porque eu sempre ligo pra ela. Eu falei, nossa, você não acredita nesse sonho que eu tive, que não sei o quê. Nesse mesmo dia, minha mãe, que ela fala que não, mas ela é muito bruxa também. Minha mãe teve o mesmo sonho. Não o mesmo sonho, mas assim, também teve um sonho com o pai do meu irmão. Nesse sonho, ele tinha... E a mensagem que eu recebi no meu sonho, depois também, assim, a questão das mariposas, tudo que aconteceu ali, eu senti que aquele espírito estava querendo passar uma mensagem positiva. Sim. E ela sonhou com ele. Eu nunca tinha visto ele, não viu a cara dele, mas ela sonhou com ele, que ele tinha passado muito tempo numa prisão reformatória e tinha voltado. E tava tudo bem. E ele queria avisar que tava tudo bem. E eu falei, nossa, nós tivemos essa mesma experiência na mesma noite, né?